Capítulo 13. Qualquer segundo agora. Os olhos de Zorian se abriram abruptamente quando uma dor aguda eclodiu de seu estômago. Todo o seu corpo convulsionou, curvando-se contra o objeto que caía sobre ele, e de repente ele estava bem acordado, sem um traço de sonolência em sua mente. Bom dia, irmão. Uma voz irritantemente alegre soou em cima dele. Bom dia, manhã. Zorian rosnou, quando empurrou Kirin para longe dele. Quinta vez. Foi a quinta vez que o reinício terminou após apenas alguns dias. Quantas vezes Ashi precisaria morrer antes de perceber que deveria recuar por um tempo e tentar novamente mais tarde? Honestamente, Zorian teria reconsiderado sua abordagem após a segunda tentativa. Ele pegou os óculos do poste da cama e foi para o banheiro antes que Kirin pudesse entender sua inteligência. As reinicializações curtas e regulares estavam arruinando todos os planos que ele queria fazer, sem mencionar a interrupção de sua concentração. Ele realmente não podia fazer nada substancial enquanto isso acontecia, além de navegar na biblioteca em busca de textos úteis e esperar que Ashi parasse de se matar regularmente. O que diabos o garoto estava tentando fazer, afinal? Ele não deveria ficar tão preocupado com isso, embora, afinal, quanto tempo isso poderia durar? 10, 15 reinicia. Sim, isso parecia certo. Quebrar. Oi, Roashi. Zorian gesticulou sem palavras para Taiven entrar antes de fechar lentamente a porta e embaralhar atrás dela. Ele podia sentir a impaciência dela em seu ritmo lento, mas não prestou atenção. Ele estava, deliberadamente parado, tentando decidir o que fazer. Ele pretendia conversar com as estranhas aranhas telepáticas que habitavam os esgotos, mas seria loucura ir até lá neste momento. Não havia garantia de que eles seriam tão amigáveis quanto da última vez, e sua mágica mental os tornava perigosos, mesmo dentro de um ciclo de tempo. Ele precisava de uma maneira de proteger sua mente antes de se aventurar no submundo de Soria, e até agora ele havia encontrado apenas uma ala que protegia a mente do lançador nos arquivos da academia. Infelizmente, essa ala em particular bloqueou tudo relacionado à mente, feitiços de comunicação baseados na mente incluídos. Ele precisava de algo mais seletivo que isso. Mas só porque ele não estava disposto a descer para a masmorra não significava que ele estava contente em deixar Taiven se matar indo para lá também. Ele não sabia por que se importava, exatamente, pragmaticamente falando, ele não deveria se incomodar, pois tudo seria redefinido em alguns dias e ela ficaria bem novamente. Ainda assim, ele foi incomodado, e como ele foi forçado a ter essa conversa repetidamente a cada poucos dias, ele também conseguiu encontrar uma maneira de convencê-lo a não continuar. Ele não achou que por um momento seria fácil. Taiven era possivelmente ainda mais teimoso que Ashi. Então, Taiven, como a vida está te tratando? Ele começou. Então, ela suspirou. Estou tentando garantir um aprendizado, mas não está indo tão bem. Você sabe como vai. Eu consegui que Nirtak me levasse como assistente de classe dele este ano, então é isso. Você não teria tomado um combate não mágico como uma de suas eletivas? Não, Zorian respondeu alegremente. Figuras. Taiven revirou os olhos. Você realmente deveria, sabia? Meninas. Amo meninos que se exercitam. Sim, Zorian odeia sabiamente. Por que você está aqui, Taiven? Você me localizou aqui, apesar de eu ter me mudado ontem e nunca ter dito a ninguém qual quarto. Aqui é meu. Suponho que você usou uma adivinhação para me encontrar. Sim, Taiven confirmado. Coisa muito fácil de fazer, realmente. Essas salas não deveriam ter algum tipo de esquema básico de proteção? Zorian perguntou. Tenho certeza de que são apenas coisas rudimentares, como prevenção de incêndios e campos básicos de detecção, para alertar a equipe sobre brigas no corredor tentativas de convocação de demônios e o que não. Taiven deu de ombros. De qualquer forma, estou aqui para pedir que você se junte a mim e alguns outros em um emprego amanhã. Zorian não disse nada, ouvindo pacientemente enquanto dizia seu discurso de vendas. Na verdade, foi na segunda-feira, não amanhã. A definição de Taiven de amanhã diferia muito da definição padrão traço, mas fora isso, ela era realmente bastante honesta em sua explicação da situação. Ela até mencionou que havia uma pequena chance de encontrar algo muito desagradável lá, mas enfatizou que ela e suas amigas eram totalmente capazes de enfrentar qualquer coisa que pudessem encontrar lá. Direita. Alguma coisa? Perguntou Zorian com suspeita.
Sabe, eu li sobre raças mágicas de aranhas, e elas podem ser bem poderosas. Sabe-se que um único caçador cinza acaba com grupos de caça inteiros de magos, e eles não são maiores que um humano em sua maior parte. As aranhas da fase podem literalmente pular em você do nada e arrastá-lo para a própria dimensão de bolso privada. Algumas das raças são sencientes e têm magia mental à sua disposição. O último foi uma piada de várias maneiras. A ecologia das masmorras era um mistério gigante, mesmo para os magos que se especializavam nela, e as informações sobre monstros que moravam lá eram muito escassas. Como tal, provavelmente não era surpreendente que ele não encontrasse nada em aranhas telepáticas sencientes na biblioteca da academia, mesmo depois de recrutar Iberi e Kiritishri no esforço. Era apenas ele, ou a biblioteca da academia era muito menos útil do que ele imaginava ser. Toda vez que ele tentava encontrar algo lá, ficava decepcionado. Por outro lado, as coisas em que ele tentava encontrar informações ultimamente tendiam a ser obscuras, limítrofes ilegais ou ambas. Oh, por favor, Tywin bufou com desdém. Não seja tão paranoico. Como se algo assim pudesse estar logo abaixo de Soria. Não estaremos mergulhando nas profundezas da masmorra, pelo amor de Deus apóstrofo. Acho que você não deveria ir, insistiu Zurian. Estou tendo um mau pressentimento sobre isso. Tywin revirou os olhos, uma corrente de aborrecimento em sua voz. Engraçado. Eu nunca te levei para um cara supersticioso. O tempo muda as pessoas, disse Zurian solenemente, sorrindo para sua piada particular antes de endireitar suas feições para uma expressão séria. Mas sério, estou recebendo um realmente mau pressentimento sobre isso. Realmente vale a pena se matar? Aparentemente, essa foi uma abordagem errada a ser adotada, pois o temperamento de Tywin aumentou imediatamente. Ele supôs que ela percebesse seu comentário como um insulto às habilidades dela como um mago. Antes que ele pudesse se desculpar e reformular seu argumento, ela já estava gritando com ele. Eu não vou morrer. Tywin gritou irritadamente. Deuses, você soa como meu pai. Eu não sou uma garotinha e não preciso ser protegida. Se você não quisesse vir, deveria ter dito isso em vez de me dar uma palestra. Ela pisou com raiva, murmurando para si mesma sobre pirralhos vaidosos e perdeu tempo. Zurian estremeceu quando Tywin bateu a porta atrás dela. Ellie não sabia ao certo por que ela reagiu tão fortemente às palavras dele, mas aparentemente apontar o perigo potencial do trabalho era ineficaz e só a irritava. Oh, bem, ele não esperava ter sucesso na primeira tentativa de qualquer maneira. Quebrar, oi Huashi. É bom que você tenha vindo, Tywin, Zurian disse com uma expressão grave. Entre, temos muito o que conversar. Tywin levantou uma sobrancelha ao seu comportamento antes de encolher os ombros e passear por dentro. Zurian tentou projetar uma presença séria e ameaçadora sobre si mesmo, mas parecia diverti-la mais do que tudo. Então. Acho que você queria me ver então? Ela perguntou. Acho que você tem sorte de ter decidido aparecer, então? Não exatamente, disse Zurian. Eu sabia que você viria hoje, assim como sei que você está aqui para me recrutar para me juntar a você para uma corrida de esgoto. Não é Tywin começou, apenas para ser interrompida por Zurian antes que ela pudesse ganhar força. Uma corrida de esgoto, Zurian repetiu. Recuperando um relógio de bolso guardado por algumas aranhas muito perigosas da camada superior da masmorra sob a cidade. Quem te disse isso? Perguntou a Tywin após vários segundos de pausa perplexa. Como eles poderiam saber? Não disse a ninguém para onde estou indo ou por que estou visitando você. Ninguém me disse, Zurian disse. Eu tive uma visão sobre esta reunião. E sobre o que acontecerá se você disser nos túneis. Bem, isso foi verdade de certa forma. Uma visão? Tywin disse incrédulo. Zurian assentiu, gravemente. Eu nunca te disse isso antes, mas tenho poderes proféticos. Recebo visões do futuro de tempos em tempos, vendo vislumbres de eventos importantes que me afetarão pessoalmente nos próximos dias. Não era completamente implausível, pessoas assim existiam no mundo, embora seus poderes fossem um pouco mais limitados do que o que ele tinha à sua disposição graças ao ciclo do tempo. Pelo que ele entendeu, suas visões eram menos uma gravação detalhada do futuro e mais um esboço geral de alguns eventos futuros. O futuro estava sempre mudando, sempre incerto, e tentar obter uma imagem clara disso era como tentar agarrar um punhado de areia. Quanto mais você aperta, quanto mais coisas passam pelos seus dedos.
Infelizmente, embora ser profético não fosse impossível, Taiwan claramente não estava comprando sua reivindicação. Sério? Taiwan disse desafiadoramente, cruzando os braços na frente do peito. E o que essa sua visão apóstrofo lhe contou sobre o trabalho? Que será sua morte, disse Zorian sem rodeios. E eu também, devo optar por segui-lo até lá. Por favor, Taiwan, eu sei que parece ridículo, mas estou falando sério sobre isso. As visões raramente são tão claras quanto eram desta vez. Não vou entrar nos esgotos e você também não deveria. Com o passar dos segundos em silêncio, Zorian começou a pensar que realmente ouviria. Essa impressão foi destruída quando ela de repente começou a rir. Oh, Roache, você quase me teve lá. Ela chiou, quebrando risadas incontroláveis após cada duas palavras. Visões do futuro. Roache, você tem as piadas mais engraçadas. Sabe, eu perdi esse seu senso de humor peculiar. Lembre-se. Lembre-se de que uma vez você fingiu que estava me convidando para sair. Como Zorian se impediu de recuar fisicamente, por isso nunca saberia. Ela só tinha que mencionar isso, não é? Ele afastou com força as memórias daquela noite em particular, determinada a não insistir nela. Sim, disse Zorian sem emoção. Que cara engraçado eu sou. Por quê? Ele estava tentando salvá-la novamente. Então. Ela disse, finalmente controlando suas risadinhas. Como fez você sabe que eu estava vindo? Quebrar, e R. Taiwan começou, apenas para parar quando viu sua expressão vazia e vazia. Uau, Roache, o que diabos aconteceu com você? Zorian ficou olhando para o espaço por mais alguns momentos antes de balançar a cabeça, como se quisesse clarear um pouco os pensamentos. Desculpe, ele disse com uma voz suave, fazendo-a entrar. Acabei de ter um pesadelo extremamente vívido hoje à noite e não dormi muito. Oh! Taiwan disse, desabando em sua cama como sempre. E quanto a... Zorian deu-lhe uma longa olhada. Na verdade, você estava nele. Taiwan parou de brincar e deu-lhe um olhar chocado. Eu? Por que diabos eu estaria, no seu pesadelo? Você pensaria que uma garota bonita como eu faria automaticamente um sonho agradável. Agora eu tenho para saiba do que se tratava. Eu estava andando pelos esgotos com você e alguns outros dois caras que nunca conheci, começou Zorian em um tom assombrado, quando de repente fomos atacados por um enxame de aranhas gigantes. Lá. Havia muitos deles. Eles apenas pularam sobre nós e começaram a morder. Ele respirou fundo algumas vezes, fingindo estar à beira da hiperventilação, antes de finalmente se acalmar. Me desculpe, é só. Era tão real, sabia? Ele disse, dando a Taiwan o olhar mais vago que ele tinha. Depois de alguns momentos, ele olhou para as mãos trêmulas e as enfiou nos punhos em um movimento muito visível. A sensação de suas presas, afundando na minha pele, o veneno correndo pelas minhas veias como fogo líquido. Eles nem nos mataram no final, eles nos envolveram em seda de aranha e arrastaram nossos corpos paralisados para seus covis para se alimentar mais tarde. Uma visão tão horrível e vívida, acho que nunca mais vou olhar para uma aranha na mesma luz. Taiwan mudou nervosamente onde ela se sentou, parecendo extremamente desconfortável e vagamente doente. Mas foi só um pesadelo, Zorian disse com alegria forçada. Para que devo esta visita, afinal? Há alguma coisa de que quiseste falar comigo? É, menino. Taiwan desfocada, uma risada nervosa escapando de seus lábios. E just. Acabei de passar por aqui para conversar com um dos meus amigos, isso é tudo. Como a vida tem te tratado? Para além de todo, Nightmare. Tingi. Ele encontrou uma desculpa para sair em questão de minutos. Mais tarde, ele descobriria que ela entrou nos esgotos de qualquer maneira e nunca mais voltou. Quebrar, Spedes? Perguntou Zorian, fazendo o seu melhor para parecer alarmado. Taiwan, Donelite, você ouve rumores de vez em quando? Eve tem estado muito ocupado ultimamente, Taiwan riu, desajeitadamente. Por quê? O que dizem os rumores? Que há alguma magia mental usando aranhas rondando os esgotos da cidade, Zorian disse. O ordem é que a cidade está a tentar erradicá-los, mas as criaturas estão a evitá-los até agora. Eles estão tentando suprimir a informação, já que isso os faria parecer incompetentes e tudo isso. Ainda bem que falei contigo então, Taiwan disse. E nunca teria pensado em colocar uma ala mental em mim antes de descer de outra forma. E o Elitre ainda vai lá embaixo? Zorian perguntou incrédulo.
O que o faz pensar que esta sua ala mental é suficiente? A magia mental é uma coisa subtil, Taiwan disse. Usa pequenas quantidades de mana de formas muito sofisticadas, o que facilita o combate com força bruta. Contanto que você saiba com antecedência que você vai enfrentar um mago da mente, é fácil tornar-se efetivamente imune. Confie em mim, agora que sei o que esperar desses gatinhos, vou cair nos seus truques. Zorian abriu a boca para protestar, mas depois reconsiderou. Taiwan estava certo. Talvez ele estivesse olhando as coisas da perspectiva errada. Ele estava tentando convencer Taiwan a sobreviver, o que não significava necessariamente impedi-la de entrar nos esgotos. Iguês, ele finalmente admitiu. Mas eu vou ficar com você. Oh, vamos. Taiwan protestou. E pode mantê-lo totalmente seguro. Nope, Zorian insistiu. Não está a acontecer. Encontre outra pessoa para ir consigo. Como é que se trata de Nofilting? Zorian interrompido. Olha, não há como convencer-me a ir junto com isto. Mas diz-me como é que a coisa toda acaba depois. Eu quero ter que verificar para ver se você sobreviveu. Ela realmente o visitou alguns dias depois, dizendo-lhe que a corrida de esgoto foi um fracasso na medida em que encontrou o relógio, mas que nada os atacou também. Talvez Benezek estivesse em alguma coisa quando falou também sobre o poder dos rumores e fofocas. Quebrar, os olhos de Zorian se abriram abruptamente, quando uma dor aguda eclodiu de seu estômago. Todo o seu corpo convulsionou, curvando-se contra o objeto que caía sobre ele, e de repente ele estava bem acordado, sem um traço de sonolência em sua mente. Bom dia, irmão. Uma voz irritantemente alegre soou em cima dele. Bom dia, Kiri. Gritou Zorian de volta, envolvendo Kiri chocada em um abraço. Oh, que dia maravilhoso e maravilhoso. Obrigado por me acordar, Kiri, eu realmente agradeço. Não sei o que faria sem minha maravilhosa irmãzinha. Kiri se contorceu desconfortavelmente ao seu alcance, não acostumado a receber um gesto dele e sem saber como reagir. Quem é você e o que você fez com meu irmão? Ela finalmente exigiu. Ele apenas a abraçou com mais força. Quebrar, algo que posso fazer por você, filho? Perguntou Kiron. A turma foi demitida, caso você não tenha notado. Sim, eu notei, Zorian confirmou. Eu só queria seu conselho sobre algo, se você puder poupar tempo. Kiron, impaciente, o gesticulou para chegar ao ponto. Fiquei me perguntando se você conhecia algum meio de combater a magia da mente, disse Zorian. Bem, existe o seu feitiço básico de escudo mental, disse Kiron com cuidado. A maioria dos magos concorda que é tudo o que você precisa no que diz respeito à proteção mágica da mente. Sim, mas esse feitiço é um pouco bruto, disse Zorian. Estou procurando algo mais flexível que isso. Crude, sim, Kiron concordou, subitamente se tornando mais interessado na conversa. Muitas vezes inútil também. Uma simples dissipação é suficiente para retirar a proteção do alvo, e um mago mental adequado prenderá sua mente antes mesmo de você perceber que está sendo alvo. Então, por que a maioria dos magos acha que é suficiente? Perguntou Zorian. Você sabe por que a maioria das mágicas da mente é restrita ou proibida? Kiron perguntou. Era uma pergunta retórica, aparentemente, porque Kiron imediatamente se lançou em uma explicação. É porque é mais comumente usado para atingir civis e outros alvos quase indefesos. A maioria dos magos mentais são pequenos criminosos que usam seus poderes na vontade fraca e não podem ser chamados de mestres de nada, muito menos de mágica mental. É raro os magos encontrarem magos mentais que sabem como usar seus poderes adequadamente. Ainda assim, mesmo um mago mental moderadamente talentoso pode facilmente arruinar sua vida, para não falar de criaturas mágicas com poderes que afetam a mente à sua disposição. Existem métodos para lidar com a magia da mente sem recorrer a feitiços de guarda, mas a maioria acha mais fácil praticar o escudo mental até que seja completamente reflexivo e pode lançá-lo em um momento. Ou apenas carregue uma fórmula ortográfica para o feitiço em sua pessoa o tempo todo. E esses outros métodos são... Zorian cutucou depois do que percebeu que Kiron não diria mais nada. Kiron deu-lhe um sorriso desagradável. Fico feliz que você tenha perguntado, filho. Veja, não faz muito tempo, a classe mágica de combate tinha um currículo muito mais exigente, incluindo o que foi chamado de treinamento de resistência apóstrofo. Basicamente, o instrutor de magia de combate lançaria
repetidamente vários feitiços mentais para os alunos enquanto tentavam combater os efeitos. Foi bastante eficaz em tornar os alunos inatamente resistentes a feitiços comuns que afetam a mente, como dormir, paralisar e dominar. Infelizmente, houve muitas reclamações de estudantes que reagiram particularmente mal a ela, e depois de vários escândalos em que se descobriu que professores e assistentes, estudantes estavam usando o exercício de treinamento como uma desculpa para punir os alunos fora dos canais adequados, a prática foi interrompida. Uma reação exagerada na minha opinião, mas foi anulada. Zorian ficou em silêncio por um momento, tentando digerir essa informação. Essa era realmente a melhor maneira de lidar com a magia da mente. Ele entendeu qual era a ideia por trás disso, que funcionava com o mesmo princípio que moldar exercícios e magia reflexiva, queimar os procedimentos de defesa em sua alma da mesma maneira que movimentos repetitivos queimaram certas reações da memória muscular. Parecia tão irracional e provavelmente muito doloroso. Foi quando ele percebeu que Kiron estava dando a ele uma aparência muito predatorial. Que tal, filho? Kiron perguntou. Você acha que tem o que é preciso para passar por isso? Estou querendo reviver a prática há algum tempo, para ser sincero. Prometo que vou ser fácil com você. Ele mentiu. O primeiro feitiço que ele lançou em Zorian foi o feitiço Visão do Pesadelo apóstrofo. O que quer que as aranhas tenham a dizer, é melhor que vale a pena. Quebrar. Os olhos de Zorian se abriram abruptamente quando uma dor aguda eclodiu de seu estômago. Todo o seu corpo convulsionou, curvando-se contra o objeto que caía sobre ele, e de repente ele estava bem acordado, sem um traço de sonolência em sua mente. Bom dia, irmão. Uma voz irritantemente alegre soou em cima dele. Bom dia, manhã. Zorian respirou fundo e se concentrou na imagem do que ele queria alcançar até que fosse tão real que ele sentiu que quase podia tocá-lo. Fluxos ondulados de mana irromperam de suas mãos, invisíveis a olho nu, mas facilmente sentidos por seus sentidos. Um mago sempre podia sentir sua própria mana, especialmente no processo de moldá-lo. Em pouco mais de um segundo, tudo estava pronto e ele soltou efeitos sobre a pequena praga que estava em cima dele. Nada aconteceu. Zorian abriu os olhos e soltou um longo assobio frustrado. Não era um feitiço estruturado que ele tentava, mas pura magia não estruturada. Especificamente, ele tentava levitar Kyrielle dele usando o exercício básico de levitação. Ele sabia que tal tentativa seria muito mais difícil do que levitar uma caneta simples sobre a palma da mão, mas nada. Isso fez cócegas, disse Kyrielle. Você estava tentando fazer alguma coisa. Zorian estreitou os olhos para ela. O que é aquilo? Isso foi um desafio. Quebrar. O que posso fazer por você, Sr. Kaczynski? Ilsa perguntou. Normalmente, eu suponho que você esteja aqui para reclamar do Shin, mas você ainda nem teve uma única sessão com ele. Zorian sorriu intensamente. Esse foi o único ponto positivo dessa série de breves reinicializações, que sempre aconteciam antes da sexta-feira, então ele não precisou lidar com Shin enquanto eles duravam. Na verdade, estou aqui para pedir conselhos sobre um projeto pessoal, disse Zorian. Você conhece um regime de treinamento que me permitirá levantar uma pessoa telecineticamente sem lançar um feitiço estruturado? Ilsa piscou de surpresa. Como? Usando pura habilidade de modelagem. Por que você precisaria disso? Eu meio que fiquei sem exercícios de modelagem depois de dominar tudo. No básico expandido de empatia apóstrofo, disse Zorian. Parecia um projeto interessante. Todos os 15 deles? Ilsa perguntou incrédula. Em vez de responder, Zorian decidiu demonstrar. Ele pegou um livro particularmente grande e pesado da mesa de Ilsa e o fez girar no ar acima da palma da mão. Girar um livro como esse era realmente muito mais difícil do que girar uma caneta, porque um livro era muito mais pesado que uma caneta e tendia a se abrir, a menos que um mago usasse magia para forçar as tampas a fechar enquanto estava sendo levitado. Esse truque em particular foi algo que ele ensinou por Iberi, de todas as pessoas. Ela alegou que ser capaz de manter um livro fechado enquanto levitava era um item obrigatório para alguns dos feitiços que ela pretendia ensinar a ele. Infelizmente, levou algumas semanas para Iberi se aquecer com ele e decidir ensiná-lo a sério, e ele não teve isso nessas breves reinicializações. Ele fez o livro brilhar em vermelho ameaçador depois de um tempo. Usar habilidades puras de modelagem para girar um livro no ar, mantendo-o fechado e fazendo-o brilhar com luz colorida,
Foi uma exibição bastante impressionante do terceiro ano, e deve ser ampla evidência de suas habilidades. Ilsa respirou fundo e se inclinou para trás em sua cadeira, obviamente impressionada. Bem, ela disse. Suas habilidades de modelagem certamente estão faltando. Ainda assim, pairar uma pessoa sem um feitiço não é realmente algo em que há um manual. Ninguém o faz, tanto quanto sei. Se eles têm uma necessidade de levitação no local, eles apenas carregam um foco apropriado em sua pessoa em todos os momentos. Anéis, geralmente, já que eles são pequenos e discretos. Eu realmente recomendaria que você se concentre em outra coisa se quiser aprimorar ainda mais suas habilidades de modelagem. O número de exercícios de modelagem existentes é praticamente infinito, e a biblioteca da academia tem uma grande coleção deles. Os exercícios de pedra em ruínas e de localização ao norte são extremamente úteis, por exemplo, mas eles normalmente não são ensinados à maioria dos alunos devido a restrições de tempo. Stone desmoronando e norte encontrando? Perguntou ao Zurian. A pedra em ruínas consiste em colocar uma pedra na palma da mão e depois fazê-la desintegrar-se em pó. Isso é um resultado impecável, no entanto, e a maioria das pessoas está satisfeita, se conseguir fazê-lo desmoronar em grãos de areia. É um exercício útil para aqueles que planejam se concentrar fortemente em feitiços de alteração, já que o primeiro passo quando a reestruturação da matéria é quase sempre para quebrar o estado existente. Descoberta do Norte é um exercício para adivinhos, envolvendo o uso de uma bússola fictícia para localizar o norte magnético. Aqueles de habilidade suficiente do Nilith até precisam da bússola, eles simplesmente sentiram onde o norte está em todos os momentos. Aqueles parecem úteis, concordou com Zurian. Definitivamente vou tentar aprender isso. Ainda assim, você tem certeza de que não pode me ajudar com o problema de levitação do meu pessoal? Ilsa deu-lhe um olhar irritado. Você ainda não está pronto para desistir? Por que tantos estudantes talentosos têm tanta intenção de desperdiçar seu tempo com brincadeiras inúteis? Zurian estava prestes a se opor, mas depois percebeu que estava certa. Ele estava essencialmente tentando brincar com Kyrielle. Ilsa estendeu a mão e arrancou o livro do ar, fazendo com que Zurian piscasse de surpresa. Ele ainda estava levitando. Após um segundo de introspecção, ele percebeu que, sim, ele manteve o livro no ar durante toda a troca. Ele parou de girar e não brilhava mais, mas aparentemente levitar um objeto sobre a palma da mão era tão fácil para ele agora que ele mal se registrou. Hã? Sua ponderação foi cortada quando Ilsa jogou o livro sobre a mesa, onde atingiu a madeira com um bom ensurdecedor. Ela sorriu para a surpresa dele e gesticulou para prestar atenção. Como, eu disse, não há manual para isso, ela disse. E também nunca tentei algo tão tolo. Portanto, lembre-se de que tudo isso é pura especulação da minha parte, certo? Zurian assentiu ansiosamente. A primeira coisa que eu faria se estivesse no seu lugar seria parar de confiar nas mãos para levitar as coisas, disse Ilsa. Focar a magia em suas mãos facilita o processo, sim, mas apenas para uma determinada categoria de tarefas. De uma maneira muito real, levitar um objeto sobre a palma da mão não é verdadeiro mágica não estruturada a traço. A palma da mão fornece um ponto de referência para o efeito, que o guia o limita. Se você dominou tudo no livro de Empatim, está familiarizado com a levitação de posição fixa. Zurian pegou uma caneta de uma caixa cheia deles ao lado dele e a fez flutuar acima da palma da mão. Depois de um segundo, ele moveu a mão para a esquerda e para a direita, mas a caneta permaneceu pairando exatamente no mesmo local no ar em que a deixou, recusando-se teimosamente a seguir os movimentos de sua mão. Uma demonstração impecável, e o se elogiou. Mas deixe-me perguntar uma coisa, não lhe parece que a levitação de posição fixa atinge seu objetivo de uma maneira complicada e indireta? Por que você precisa de um exercício avançado de modelagem para alcançar algo que um simples feitiço de objeto levitado possa fazer como rotina? Antes que ele pudesse responder, Ilse estendeu a mão e torceu a palma da mão de lado. A caneta caiu instantaneamente na mesa. Como o uso da mão como ponto de referência limita o que você pode fazer com a mana que está moldando, disse Ilsa, inclinando-se para trás. Embora a caneta parecesse independente da sua mão, era apenas uma ilusão. Bastante desconcertante também. Por que você se incomodaria? Você basicamente coloca um limitador no fluxo de mana a traço, tornando-o dependente da posição da palma da mão,
E depois tenta subverter o mesmo limitador para dissociá-lo da palma da mão. O livro que Ilsa jogou sobre a mesa para chamar sua atenção subitamente subiu ao ar. Ilsa não fez um único movimento, mas sabia que ela era responsável. Não menos importante, porque ela estava sorrindo para ele. Olha, ela disse. Sem mãos. Claro, isso é apenas o limite do que posso fazer sem usar qualquer tipo de gesto para me ajudar na formação. É uma habilidade difícil de aprender, mas você provavelmente não precisará dela em sua forma pura simplesmente por causa desse seu projeto apóstrofo. Você só precisa reduzir o grau em que sua formação depende de suas mãos e torná-la mais flexível. Torcer a mão de lado não deveria ter causado a queda da caneta como uma pedra. Você acabou de me surpreender, Zorian bufou indignado. Normalmente, não perco o controle da minha mana tão facilmente. Eu mantenho minhas palavras, Ilsa disse com um sorriso de boa índole. Você é muito impressionante para um aluno, ou mesmo para um mago comum, mas ainda tem um longo caminho a percorrer se quiser se juntar às fileiras dos realmente grandes. Mas de qualquer maneira, se quando você progredir nisso, tente levitar alguns seres vivos menores que um humano. Muito menor. Tente insetos para começar. Depois progrida em ratos e assim por diante. Em suma, só deve levar você. Cerca de 4 anos ou mais. Se ela pensasse que ele ficaria desanimado com isso, estava muito enganado. Ele não apenas tinha suas dúvidas sobre a precisão do horário previsto, como também não tinha nada melhor para fazer no momento. Acho melhor começar do que foi tudo o que ele disse. Quebrar. Os olhos de Zorian se abriram abruptamente quando uma dor aguda eclodiu de seu estômago. Todo o seu corpo convulsionou, curvando-se contra o objeto que caía sobre ele. E de repente ele estava bem acordado, sem um traço de sonolência em sua mente. Bom dia, irmão. Uma voz irritantemente alegre soou em cima dele. Bom dia, manhã. Zorian olhou fixamente para o teto acima dele, sem palavras. Essa previsão que ele fez. Enquanto isso, ele perdeu noção de quantas reinicializações haviam passado, mas o número era muito maior que 15. E nada mudou desde então. Raro foi um reinício que durou mais de 3 dias, e nenhum deles continuou por mais de 5. O que quer que Isashi estivesse fazendo, era letalmente difícil e Isashi era muito teimoso para desistir tão cedo. Zoriano, você está bem? Vamos lá, eu não bati em você com tanta força. Para cima, para cima. Zorian ignorou Kiriele, que atualmente estava beliscando seu lado com vigor cada vez maior, olhando para o teto enquanto suprimia tanto quanto uma contração. A dor era insignificante em comparação com alguns feitiços de dor particularmente desagradáveis que Kiron usou nele durante uma de suas sessões de treinamento de resistência apóstrofo. Felizmente, Kiron nunca usou nenhum deles mais de uma vez por reinício. Kiriele deu um tapa nele algumas vezes e depois fingiu que ia dar um soco na cara dele. Quando ele não reagiu a isso, o punho dela parou pouco antes de impactar seu rosto. Zoriano. Kiriele disse, realmente parecendo um pouco preocupada. Sério, você está bem? Lenta mecanicamente, Zorian virou a cabeça para encontrar os olhos de Kiriele, mantendo sua expressão o mais em branco possível. Depois de alguns segundos de olhar em silêncio, ele lentamente abriu a boca. E gritou com ela. Ela recuou na explosão repentina e soltou um grito feminino enquanto seu retiro a fazia cair da cama. Ele assistiu por alguns momentos quando Kiriele começou a ficar vermelha de raiva e depois não conseguiu mais se conter. Ele começou a rir. Ele continuou rindo, mesmo quando os punhos de Kiriele começaram a chover golpes nele. Quebrar. Os olhos de Zorian se abriram abruptamente quando uma dor aguda eclodiu de seu estômago. Todo o seu corpo convulsionou, curvando-se contra o objeto que caía sobre ele, e de repente ele estava bem acordado, sem um traço de sonolência em sua mente. Com um grito inarticulado, Zorian virou Kiriele de costas e começou a fazer cócegas nas costas. Seus gritos reverberaram por toda a casa até a mãe chegar ao quarto dela e o fazer parar. Quebrar. Bom dia, irmão. Bom dia, manhã. Um breve silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo farfalhar dos cobertores de Zorian, enquanto Kiriele se deslocava impaciente em cima deles. Kiri, ele finalmente disse. Acho que estou começando a te odiar. Ele estava exagerando, é claro, mas os deuses estavam se tornando irritantes como o inferno. Divertidamente, Kiriele realmente parecia preocupado com sua proclamação. Sinto muito. Ela disse,
se contorcendo às pressas da cama. Eu estava apenas uá, interrompeu Zorian, fixando Kiriele com um brilho simulado. Minha irmãzinha se desculpando. Isso não acontece. Quem é você e o que você fez com Kiriele? Kiriele pareceu estupefato por um momento, mas sua expressão rapidamente ficou tempestuosa quando ela percebeu o que ele estava sugerindo. Jek. Ela bufou, batendo infantilmente o pé para dar ênfase. Peço desculpas também. Quando estou errado. Quando você está encurralado, corrigiu Zorian. Você deve querer um grande favor de mim se estiver desesperado para permanecer em minhas boas graças. Qual é a história? Ele realmente queria saber também. Ela não deu nenhuma indicação de que queria algo dele todas aquelas vezes em que ele passou por isso, mas deve ser muito importante para ela se ela estiver disposta a se desculpar por obtê-lo. Isso não fazia muito sentido. Kiriele não era realmente uma garota tímida e não teve problemas em divulgar seus desejos no passado. Por um momento, ele ficou tentado a concluir que interpretou mal a situação, mas Kiriele desviou o olhar e começou a murmurar algo de maneira inteligente. O que foi isso? Ele cutucou. A mãe quer falar com você, disse Kiriele, ainda evitando os olhos. Sim, bem, a mãe pode esperar, disse Zorian. Não vou a lugar nenhum até que você me diga o que quer de mim. Ela fez beicinho nele por um momento antes de respirar fundo em preparação. Por favor, leve-me com você para Soria. Ela disse, dobrando as mãos na frente dela em um gesto suplicante. Eu sempre quis ir para lá e não quero ir para Kote com a mãe. Zorian a desligou, chocado com a revelação. Como ele poderia ter sido tão cego? Ele sabia havia algo estranho na facilidade com que ele podia convencer a mãe a não fazê-lo levar Kiriele com ele, mas ele não queria questionar um resultado favorável e, portanto, o ignorou. Claro que foi fácil. Ela também não queria que ele levasse. Era Kiriele quem queria ir. Mamãe estava apenas fazendo uma tentativa simbólica para poder dizer a Kiriele que ela tentou, e falhou. Não é de admirar que Kiriele sempre parecesse tão mal-humorada no caminho para a estação de trem. Zoriano. Por favor? Ele balançou a cabeça para limpar seus pensamentos e sorriu para Kiriele, que estava olhando para ele com a respiração suspensa e esperança em seus olhos. Como ele poderia dizer não a isso? Que arruinaria os esquemas de motel era simplesmente um bônus. Claro que eu vou levá-lo comigo, disse ele. Realmente? Então, desde que você se comporte sim. 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 Kiriele gritou alegremente, pulando de emoção. Ele nunca poderia entender essa energia ilimitada que ela tinha. Ele nunca foi tão exuberante, mesmo quando criança. Sabia que Yoroi-te dizia sim. A mãe disse que Yoroi-te se recusa com certeza. Zorian desviou o olhar com vergonha. Direito, Ellie, disse Lameli. Mostra o que ela sabe. Devo assumir então que você já tem permissão de maternidades para este plano. Queria ele confirmado. Ela disse que estava bem com isso, desde que você concorde. Oh, aquela mulher diabólica. Dizendo não, mas fazendo-o assumir a culpa por isso. Olhando para trás, o plano foi quase magnífico na execução. Ela até lhe deu uma palestra sobre vestuário adequado e honra da família para colocá-lo em um mau humor antes de saltar a questão. Com um suspiro, ele colocou os óculos e saiu da cama. Indo ao banheiro. Um segundo depois, seu cérebro alcançou o que ele disse e ele congelou. Olhando para Kiriele, ele ficou surpreso ao ver que ela estava tentando levá-lo ao seu destino e, em vez disso, estava olhando para ele em confusão. O que? Ela perguntou. Nada, Zorian disse, antes de sair da sala. Ele supôs que a única razão pela qual ela fez isso em seu reinício médio foi fazê-lo confrontar a mãe o mais rápido possível. Uma jogada ruim, já que isso o deixou mais irritado com ela, mas ela era apenas uma criança e provavelmente não pensava nas coisas tão bem. Seria um reinício interessante,